Pega aí já a tua Bíblia, procure a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 9. Quem já encontrou a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 9, diga amém. Amém. Diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Amém? Você crê nessa palavra? Então coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos fazer mais uma oração. E vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele nos dê a revelação dessa palavra. O que essa palavra tem a ver comigo, pastor? É o que nós vamos buscar nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja. Graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus. Toma o teu assento aí. Toma o teu assento no nome de Jesus. Já há algumas semanas nós estamos falando muito da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Os cristãos, os irmãos de Corinto, eles davam muito trabalho para o apóstolo Paulo. Já falamos aqui da Santa Ceia. Antes da Santa Ceia, havia os ricos que comiam mais do que os pobres. Havia desigualdade, desunião, brigas. Falamos também que os irmãos de Corinto idolatravam o orar em línguas. Para eles, as pessoas que não oravam em línguas eram inferiores espiritualmente. E agora, o apóstolo Paulo, ele foi também ironizado por esses irmãos. E nós sabemos, irmãos, que foi o apóstolo Paulo, que foi através dele, que foi através da vida dele, que aqueles irmãos conheceram ao Senhor. Ele foi o fundador da igreja em Corinto. Pastor, quer dizer que ele chegou lá e alugou um salão e montou uma igreja? Não, irmãos, uma igreja não é simplesmente um espaço físico. Ele levou o evangelho naquele lugar. Os primeiros irmãos que foram alcançados naquela cidade foi através dele, mesmo porque Corinto era uma cidade grega. Aquelas pessoas, elas vinham do paganismo. Mas como é que o apóstolo Paulo fez com aquelas pessoas? Por que ele era ironizado? Porque ele agiu, amados, com a simplicidade, com humildade. E sempre, amados, quando você age dessa forma, com humildade, com simplicidade, com seriedade, nem todos compreendem isso. Acham que você é bobão, acham que você não conhece nada. Por quê? Porque você quer fazer o trabalho para Deus. O que é que o apóstolo Paulo queria mostrar para aqueles irmãos? Que eles deveriam confiar não nele, não no homem, deveriam confiar no Senhor. Então estavam até ironizando Paulo. Por quê? Porque ali passavam também outras pessoas que já estavam influenciando aqueles irmãos de uma forma negativa. Traziam sermões, explicações teológicas, cheias de sabedoria humana, e as pessoas gostam disso. Enquanto o apóstolo Paulo, a sua pregação era simples. Havia os milagres, o poder de Deus. Vamos ver aqui, ainda na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, procura aí, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, e o versículo 1, preste atenção naquilo que o apóstolo Paulo fala para esses irmãos. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 1, quem encontrou, diga amém.
Olha o que ele diz, ó. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Eu pergunto para você, o apóstolo Paulo tinha conhecimento ou não? Tinha. Língua hebraica ele conhecia, a língua aramaica, o grego, o latim, que eram as línguas principais daquela época. O apóstolo Paulo conhecia isso tudo. Ele conhecia a Torá? Sim, porque ele estudou aos pés de Gamaliel, mas ele não quis levar isso. Ele começou a pregar com simplicidade. Vamos ver, ele diz, versículo 1: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Apesar dele pregar com toda simplicidade, haviam o quê? Os milagres. As pessoas viam claramente Deus falar através do apóstolo Paulo. E qual era a missão de Paulo? O que é que ele queria mesmo? Era que aqueles irmãos, amados, tivessem uma vida espiritual saudável. O que ele queria ensinar para aqueles irmãos era que eles crescessem espiritualmente, que não dependessem simplesmente dele. Esse, amados, é o evangelho que se deve pregar. Que cada pessoa, ela tem que andar com seus próprios pés. Não é o pastor, não é o apóstolo, ou quem quer que seja, que vai salvar a pessoa. Olha, aquele pastor ali, pode até ser, irmãos, mas ele não salva ninguém. Quem salva é o Senhor. Aquele pastor, aquele homem de Deus, ou também uma mulher de Deus, pode ser também. Ele é hoje, mas não é amanhã. Então, você deve confiar no Senhor. Qual era o objetivo do apóstolo Paulo aqui, ó? Olha o que ele diz aqui no versículo 5, ó. Se você quiser grifar aí, grife. Olha o que ele diz, ó. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. É forte ou não isso aqui? Mas como é que ele agia? Com simplicidade, com humildade, com verdade, com seriedade. Se tinha que chamar a atenção de alguém, ele chamava. Ah, mas Paulo, aquela pessoa ali é rica. Não se deve falar assim, Paulo. Aquela pessoa ali é pobre. Não se deve tratar assim, o apóstolo Paulo. Pode ser rico, pode ser pobre, meu amigo. Estou aqui para agradar a homens, não. Estou aqui para agradar ao Senhor. Então aqueles irmãos até ironizavam a Paulo, porque haviam outras pessoas que passavam ali também, com as suas pregações cheias de sabedoria humana, que engodavam as pessoas. O apóstolo Paulo, não. O que eu quero é que vocês cresçam espiritualmente. O que eu quero é que a fé de vocês estejam enraizadas no Senhor. Vamos voltar aqui. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Olha o que ele vai dizer, ó. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Olha como é que ele se sentia. Era a pessoa mais inferior. Eu sou o menor dos apóstolos. Mas por que ele era considerado o menor dos apóstolos? Por duas razões principais. Primeiro, ele não esteve com o Senhor. Ele não andava com o Senhor. Não era, amados, um apóstolo como os 12. Ele veio depois. Então, para muitos, isso aí já era um motivo de, pelo menos aquela pessoa já tinha uma certa desconfiança. E outra razão também, ele perseguiu a igreja. Compreendeu? Por que aqueles irmãos tratavam Paulo assim? Mas Paulo, você não era
um dos 12. O que ele dizia para eles? E quando foi que eu falei para vocês que eu era um dos 12? Eu sou o menor dos apóstolos. Ele vai explicar para eles aqui, ó. Irmãos, cada pessoa tem o seu chamado. Não queira que as pessoas elas aceitem você. Nem todo mundo vai ser aceito. Se você quer ser aceito, a religião que você está é uma religião errada. Porque o cristianismo, amados, não é aceito. O cristianismo vai ser sempre perseguido, rejeitado. Então não queira ser aceito em todos os lugares. Nem todo lugar vão aceitar você, por você ser diferente. Então quando eu sou cristão, eu já sei que eu vou ser rejeitado. Eu já sei disso já. Aqui, ó. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Quem encontrou, diga amém. Ele diz, ó: porque primeiramente vos entreguei o que antes recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas. Quem sabe quem é esse Cefas aqui? Pedro. Cefas e Pedro é a mesma pessoa, tá bom? Cefas aqui é Pedro. E depois pelos 12, ó. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. O que é que ele está dizendo? Primeiro, ele estava com os 12. Ele andou com os 12, inclusive Judas. Judas também era apóstolo, irmãos. Judas também foi escolhido. Mas depois que o Senhor morreu e ressuscitou, ele apareceu primeiro para Maria Madalena, depois apareceu para os apóstolos, alguns, depois apareceu em uma casa que estava todos os apóstolos. Aí chamou a Tomé, o que duvidou. Vem aqui, Tomé, toque nas minhas mãos. Você que duvidou. E depois apareceu, amados, para 500 irmãos, quando ele foi elevado aos céus. Depois, segundo aqui o que Paulo diz, apareceu para Tiago. Que Tiago é esse? Era um dos apóstolos? Não. Esse Tiago aqui é o irmão do Senhor, que no princípio não creu no Senhor. Aquele outro Tiago, o Herodes matou. E depois que apareceu para todo mundo, foi que apareceu para ele. Por isso que ele diz: olha, eu sou o menor dos apóstolos. Mas qual é o segredo do apóstolo Paulo? É aqui no versículo 10, irmãos. Vamos ver aqui. Ele diz, ó: mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes eu trabalhei muito mais do que todos eles. Foi o que ele teve que fazer. Trabalhou mais do que os outros. Ele diz para aqueles irmãos em Corinto: eu sei, eu nunca falei para vocês que eu andei com o Senhor. Eu nunca neguei que eu persegui a igreja. Agora, isso não é motivo para vocês me rejeitarem. Foi através da minha vida que vocês conheceram o Evangelho. E outra coisa, foi pela graça de Deus. Amados, é pela graça de Deus que nós estamos aqui. Mesmo que você seja como Paulo, o menor. Você pode ser o menor para as pessoas, mas para Deus não. Deus, ele tem um propósito para você. E o que ele diz? Eu trabalhei mais do que eles. Para me chegar até aqui e pregar para vocês com simplicidade, com humildade, mas com verdade, eu tive que trabalhar mais do que os outros. E não me arrependo não. O Novo Testamento
Tem 27 livros, 13 deles foram escritos pelo apóstolo Paulo. Ele que chegou depois, ele que as pessoas menosprezavam, mas foi o que trabalhou mais. Então, amados, não se preocupa com críticas, não se preocupa com rejeições. O próprio Cristo foi rejeitado, o próprio apóstolo Paulo, nós lemos aqui, ele foi rejeitado também, mas não deixou de fazer a obra de Deus. Por quê? A graça de Deus, amados. Vamos ler de novo aqui, vamos ler de novo o versículo 10, que é o mais importante. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10, olha o que ele diz, ó. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, tá vendo, ó? Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Diga amém por isso. Então, mas se a graça de Deus, ela está com você, você não precisa provar nada para ninguém, mesmo porque é o Senhor que me conhece, como conhecia o apóstolo Paulo. Paulo, você não esteve com o Senhor. Estive sim, na estrada de Damasco. Eu estava perseguindo a igreja, e uma luz brilhou tão forte que eu fiquei cego naquele momento, e o Senhor falou comigo ali, e a partir dali tudo mudou na vida dele. Ele que perseguia a igreja, agora era perseguido por causa da igreja, como você e eu. Um dia nós éramos contra a igreja. Esse negócio de crente não é comigo, esse negócio de igreja não é comigo. Mas hoje você está aqui, e acabou a história. Não adianta muitas explicações. É a graça de Deus, amados. O Senhor nos escolheu, como Ele escolheu o apóstolo Paulo. Então, o que o apóstolo Paulo queria é que aqueles irmãos tivessem uma vida espiritual saudável, que crescesse espiritualmente. Ele falou: olha, eu não trouxe ensinamentos aqui teológicos. O que eu ensinei para vocês foi sobre o poder de Deus, o Evangelho, o que realmente interessa, irmãos. O que realmente interessa para a igreja, amados, é o Evangelho da graça de Deus. Pastor, eu me sinto fraco. Mas não deixa, amado, de fazer a obra, não deixa. O apóstolo Paulo teve que trabalhar mais do que os outros, mas não deixou de fazer a obra, e era rejeitado. Aqui, ó, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, irmãos, a partir do versículo 7, que vai falar que o apóstolo Paulo, olha para mim aqui, o apóstolo Paulo, ele não podia se exaltar não, como eu e como você. Eu não posso me exaltar. O apóstolo Paulo conhecia muito de Deus, tinha muitas experiências com o Senhor. Ele falou que certa vez teve uma visão, que ele foi arrebatado, ele não sabe se fisicamente ou espiritualmente, foi arrebatado até o terceiro céu. Mas ele falou: olha, eu não posso usar isso aí, eu não posso me exaltar, porque em mim há um espinho na carne. Vamos lá, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, ele diz, ó: e para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Ele tinha conhecimento, tinha revelações, tinha a presença de Deus, mas não podia se exaltar, não podia chegar: olha pessoal, eu sou espiritual, olha pessoal, eu tenho muito poder, olha pessoal, não sei o que. Não, amados, não. O poder é o Senhor que tem, e Ele age, amados, através da palavra dEle, da verdade, da simplicidade e da humildade. Ele diz aqui, ó: um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar,
acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Por isso que a pessoa jejua. Quando você jejua, irmãos, você está praticando a abstinência do alimento, da água, e te deixa fisicamente fraco, mas espiritualmente você está ali na presença de Deus. Aí você fala com o Senhor, e o Senhor te dá revelações. As revelações que o apóstolo Paulo, ele teve, amados, é para aquela pessoa que tem uma intimidade muito grande com o Senhor. Se eu quero ter revelações, eu preciso ter intimidade com o Senhor. Simplicidade, humildade. Então aqueles irmãos, eles não honravam, amados, a Paulo como deveria. Mas Paulo, a sua pregação é muito fraca. Eu sei, estou preocupado com isso não. Eu estou preocupado em exercer o meu ministério, de pregar o evangelho sem exaltações. Eu não posso me exaltar. Em mim há um espinho na carne. Pastor, que espinho na carne era esse? Talvez um dia vamos tirar para saber o que ele tinha, amados, que não deixava com que ele se exaltasse. Se exaltar, amados, nesse sentido aqui da palavra, é aquela pessoa arrogante, é aquela pessoa que quer saber mais do que os outros, é aquela pessoa, o sabe tudo. Amados, todo dia é dia da gente aprender alguma coisa. Todo dia a gente aprende alguma coisa. A gente aprende até com a criança, até com o animal a gente aprende. Então, não existe aquela coisa de saber tudo. Todo dia você pode aprender uma coisa diferente, principalmente com as pessoas que têm um pouco mais de experiência. Então nós temos que ser simples nesse sentido. Mas o que ele falou? Ele não usou essa fraqueza, amados, porque ele também ressaltou isso. Não é porque eu sou o menor dos apóstolos que eu deixei de trabalhar. Não, pelo contrário. Quanto mais as pessoas me rejeitavam, mais eu trabalhava, mais eu insistia. Mas eu ainda me considero o menor dos apóstolos, ou menor ou maior, não interessa. O que interessa para o Senhor, amados, é quando obedecemos ao Senhor e quando exercemos o nosso chamado com lealdade, com humildade e com simplicidade. Ensinar as pessoas o Evangelho, no nome de Jesus. Diga amém. Procure aí, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. É bem pertinho aí, você está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, depois é a carta dele aos Gálatas, aí depois é a carta dele aos Efésios. Procure aí o capítulo 2. Daqui a pouco nós vamos orar, irmãos, e nós vamos pedir ao Senhor que Ele derrame a graça dEle sobre a nossa vida. Amém? É a graça de Deus, amados, que faz a diferença. E outra coisa, que Ele possa derramar mais graça em você, porque você já está cheio da graça de Deus. Sabe por quê? Porque você está na casa do Senhor. Quem te deu força para você estar aqui, amados, foi o Senhor. Não somos nós. Quando tentamos fazer do nosso jeito, dá errado. Vamos lá. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, ó. Até mesmo para a salvação, olha o que ele diz, ó. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus,
não vem das obras, para que ninguém se glorie. Está vendo aqui, ó? Não é para se exaltar, não. Eu faço isso, eu faço aquilo, não. Não é para isso, não. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Diga amém por isso. Então, amados, independente se você é grande ou pequeno, independente se você é rejeitado ou não, o que vai fazer diferença na minha vida é a graça de Deus, é o poder de Deus. E quanto mais simples, amados, quanto mais humilde você for diante do Senhor, mais a graça de Deus vai se manifestar na tua vida. Vamos finalizar aqui no Evangelho de Mateus. Ele não deixou de fazer a obra, mesmo rejeitado. As pessoas ironizavam ele: apóstolo, mas você andou com Cristo? O apóstolo que eu conheço é o Pedro, o apóstolo que eu conheço é o Tiago, é o João. Mas olha, você não estava com o Senhor. E outra coisa, você perseguiu a igreja. Ele falou: eu nunca neguei isso aí, não. Mas olha, eu tive sim uma experiência com o Senhor, eu conheci o Senhor sim. Vamos lá, Evangelho de Mateus capítulo 25, versículo 21. Às vezes as pessoas, elas gostam de chamar a atenção, né? Mas você fazia isso, você fazia aquilo, você só vivia no bar, e não sei o que. Não é assim que as pessoas falam? Mas, amados, foi a graça de Deus que nos tirou de lá, e nós temos uma missão a cumprir. Aqui, ó, Evangelho de Mateus 25 e o versículo 21, olha o que ele diz, ó. Você vai entender que é o Senhor que vai nos recompensar, não é o homem. Ele vai dizer assim, ó: e o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Está vendo aí? O pouco. Mas eu te dei pouco. Eu sou o menor. Não interessa, mas você fez o que deveria fazer, não para os homens. Quando eu faço para os homens, amados, em primeiro lugar, eu não estou agradando ao Senhor. Mas esse pastor aí, olha, esse pastor aí deveria ser até apóstolo, é um bispo, é um reverendo, sei lá, é tanto nome. Mas o que importa, amados, é que aquela pessoa venha entender o Evangelho e que ela se converta ao Senhor. Esse é o objetivo. Se não acontecer isso, nosso objetivo vai ser frustrado. Fez tanta coisa, mas a pessoa não compreendeu o Evangelho, então aquele trabalho foi em vão. Então o trabalho daquela pessoa que é chamada pelo Senhor é levar o Evangelho com verdade, no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus.